3h16, voltando com o nosso bate-papo da tarde. Hoje, gente, conforme eu falei para vocês, né, anunciei, nós estamos recebendo no nosso estúdio a doutora Daniela Matar, ela que é advogada, né, é professora, mentora também lá na Unifenas e é uma pessoa muito querida, muito especial para mim. Eu admiro muito essa mulher e aproveito para falar isso aqui em público junto com vocês. Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de chamar ela para bater um papo comigo e registrar as nossas conversas, porque eu aprendo muito, mas é muito com ela. E hoje a gente vai falar de dois assuntos, né, muito importantes. Um deles, né, a violência com as mulheres, o aumento do feminicídio, e o outro ligado a esse mês de maio, que é o Maio Laranja, que é o mês de enfrentamento, né, de combate, né, à violência e ao abuso sexual infantil e juvenil. Doutora Daniela, seja mais que bem-vinda, né, hoje aqui no estúdio da Minas. Eu que agradeço, cumprimento a todo mundo aqui, né, em nome da DAI, todos os telespectadores, uma boa tarde e fazer jus dessa tarde de hoje para que a gente possa conversar um pouco desses temas tão necessários para a sociedade, para a coletividade, como forma, né, de informação e até mesmo de educação. Doutora Daniela, eu já vou começar trazendo aqui junto com você os dados, né, que eu estava pesquisando para a nossa entrevista e infelizmente, assim, parece que a gente vive uma epidemia de violência, né? E, obviamente, aqueles que são mais vulneráveis sofrem mais, né? Aqueles que talvez a gente diga aí que não tem como se defender. Crianças, mulheres, né, que têm uma dificuldade e uma fragilidade maior, por assim dizer, é que têm sofrido mais com esses tipos de ataques, né, com essas violências. E a gente vê elas de muitas maneiras, né, físicas, verbais, por meio da internet também. E assim, no seu tempo, né, como advogada, lá na Unifenas, né, ensinando e trazendo, né, outros advogados também, outras pessoas para trabalhar, né, com o direito, você chegou em algum ponto de observar tamanha violência igual está sendo agora? Porque parece que o negócio tomou uma proporção gigantesca. Dai, está alarmante. A gente percebe, em 2025, nós tivemos um levantamento que nós tivemos 1.500 e algumas mortes em relação ao feminicídio. Esse ano, o primeiro trimestre de 2026, ele já bateu o recorde em relação ao primeiro trimestre de 2025. No primeiro trimestre de 2025, nós tivemos 371 mortes, 371 feminicídios. Esse trimestre, então, janeiro, fevereiro e março desse ano, nós já batemos o recorde de 399 feminicídios. Então, é algo muito alarmante. Nós precisamos tentar, né, conversar, debater sobre esses assuntos para que eles possam chegar às pessoas, né? Não tão somente as mulheres. E é muito importante dizer que quando nós estamos falando sobre o enfrentamento à violência doméstica, o enfrentamento à violência contra a mulher, nós não precisamos da ajuda somente das mulheres. Sim. Nós precisamos dos homens. Os homens, nós só vamos conseguir mudar essa nossa realidade quando nós estivermos, nós mulheres, andando de mãos dadas com os homens. Sim. Tá? Então, isso é muito interessante, porque o que a gente percebe, e eu queria muito desmistificar isso aqui agora, tendo essa oportunidade. Aqui nós não estamos falando nada de feminismo. Sim. Ou ser feminista. Porque hoje em dia, com a questão da informatização, da globalização, tudo se torna memes, tudo se torna um mimimi, né? E que fala, nossa, mas está defendendo o combate à violência contra a mulher. É feminista. Não. E o que a gente precisa desmistificar é que várias pessoas não conseguem ter o entendimento do que é ser feminista ou lutar pelo feminismo. Eu sempre digo, você não precisa ser mulher para lutar. Ser feminista significa lutar pelos direitos das mulheres. Então, isso significa que eu não preciso ser mulher para lutar pelo direito da mulher. Eu posso ser um homem e estar lutando pelo direito da mulher. Por quê? Porque este homem, provavelmente, ele tem uma namorada. Sim. Ele tem uma mãe, ele tem uma avó, ele tem uma tia, ele tem uma irmã, ele tem uma sobrinha e ele tem uma filha. Então, o papel do homem nessa jornada, nesse comprometimento, ele se faz muito mais principal ou ímpar do que de qualquer outra mulher.
Então, eu sempre digo, você que é homem, né? E você talvez não seja casado, mas tenha namorada, você tem uma mãe. Você veio, para começar, você veio de uma mulher. Exatamente. Né? Você veio de um útero. Então, quer dizer, você tem que pelo menos imaginar, bom, o que eu não quero para outro, por quê? Porque quem me deu à luz foi uma mulher, eu nasci dessa mulher, né? Então, essa questão, o homem tem que pensar o seguinte, será que ele queria que algo acontecesse, uma violência com a mãe, né? Com sua irmã, com sua avó, com sua tia? Então, dessa forma, mesmo ele não sendo mulher, ele pode lutar pelos direitos das mulheres. Então, eu sempre digo, eu não preciso ser ou ter uma deficiência para lutar pelos direitos dos deficientes. Eu não preciso ser uma pessoa homoafetiva para eu lutar pelos direitos LGBT. Por quê? Porque hoje, se a gente for pensar, nós estamos em um Estado democrático de direito. Nós estamos diante de uma democracia. E essa democracia, ela significa igualdade. Então, igualdade para quê? Simplesmente para uma classe? Não, igualdade para todos. Exato. Nós precisamos estar diante de uma sociedade que seja justa, plural, igualitária para todos. E não para uma determinada categoria de pessoas. Então, eu acho que isso precisa ser desmistificado e a gente precisa muito da ajuda dos homens nessa luta e nesse combate ao enfrentamento contra a mulher. Excelente. Olha, já com essa provocação para você pensar aí a respeito, eu vou chamar a música e daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Daniela, porque tem muito assunto bom para a gente dar seguimento aqui na nossa entrevista. Geralmente quando 3h37, voltando com o nosso bate-papo da tarde, com a nossa conversa, né, muito importante e super especial hoje com a doutora Daniela Matar. Doutora Daniela, a gente, né, já convidou o pessoal no último bloco, né, já fizemos essa provocação para as pessoas pensarem, né, que a violência contra a mulher não é só, como podemos dizer, responsabilidade, né, da mulher combater, trabalhar para que ela não aconteça, mas também do homem, né? E você colocou isso de uma forma muito clara para a gente poder entender. Agora, eu queria que você explicasse também, nos ajudasse a entender a questão do feminicídio, porque muitas vezes pensa assim, o feminicídio começa ali quando a mulher ela é assassinada, né? Ela tem a vida ceifada. Mas não é assim, né? Para culminar no feminicídio, vem outras coisas antes. Exatamente, Dai. A gente, às vezes, pensa que o feminicídio, a violência foi lá, né? Então, a própria morte, ela é o último estupim ali. Antes mesmo, às vezes a gente pode pensar que até mesmo não começa nem mesmo com as agressões físicas. Antes da morte, antes das agressões físicas, nós temos algo que acontece de forma muito silenciosa, que é a própria questão da agressão psicológica. E muitas mulheres, elas às vezes nem reconhecem de que elas estão passando por essa violência psicológica, porque existe um ciclo de abuso. Então, o que o abusador ele faz? Primeiro, ele romantiza tudo, ele é muito afetuoso, né? E aí depois ele começa o quê? Um controle, aquele controle social, ele começa a manipular, prender aquela mulher, fiscalizar roupas, fiscalizar celulares, não deixar ela ter roda de amigas, sempre mantendo em casa. E se ela começa a desrespeitar, aí vem as agressões físicas e posteriormente chegando aí então até mesmo no feminicídio. Então existem vários relatos, né, que a gente observa aqui dentro dessa violência psicológica. O que ela acontece? E muitas das vezes essa mulher não observa. Existe um controle. Existe uma humilhação em relação àquela mulher, existe uma manipulação emocional, uma desvalorização constante em relação àquela mulher e frases que são muito utilizadas e que de repente a mulher acredita. É claro que não é uma frase de forma isolada, daí isso que a gente tem que pensar, é todo um contexto. Mas às vezes essa mulher já está vivendo sobre uma manipulação, sobre uma dependência emocional horrorosa. Ela já está cerceada de sua fala, de estar com as amigas, até mesmo com família. Até mesmo com a família, ela é proibida. Então, quer dizer, aquele abusador coloca ela dentro de casa e faz toda a manipulação. E existem algumas frases, por exemplo, né? Apaga essa foto, eu não gostei,
Você sabe que eu tenho ciúme porque eu me importo com você. Mulher minha não precisa trabalhar. Se você me deixar, eu nem sei o que eu faço. Eu só quero te proteger. Olha a roupa que você vai usar. Eu só gritei porque você me tirou do sério. Você apanhou porque você provocou. Se você não for minha, você não será de mais ninguém. Então, essas frases são frases muito utilizadas por esses abusadores. Porque eles tendem o quê? A manipular emocionalmente essa mulher. Porque ela passa a acreditar que ela não dá conta de nada. Que ela só tem ele. E ela começa a aceitar. Então, muitas das mulheres que chegam até a gente, né, nós advogadas, eu enquanto professoras, eu escuto muito relatos de alunas. E isso, então, eu chamo muita atenção dos pais. Porque você pode ter uma adolescente em casa que esteja diante de um namoro abusivo, Sim. sofrendo abuso e que os pais nem fazem ideia, porque elas não contam. E esse namorado, então, não permite que elas colocam determinadas roupas, rastreia o telefone o tempo todo, não permite com que elas ficam com as amigas. E quando essa menina, às vezes, chega no seu ápice, que ela não está dando conta mais, que ela está vendo que ela está diante de uma relação abusiva, e ela quer sair, ela quer terminar, o que ele faz? Se você terminar comigo, eu me mato. Olha a culpa que vai gerar na menina. Se você terminar comigo, eu te mato. E aí começa a stalkear essa menina. Começa a seguir essa menina não pode ir para uma academia porque ele está a quilômetros atrás dela. Ela vai para um barzinho com as amigas, ele aparece lá. Então começa toda essa situação de medo, de insegurança. Essas meninas, por serem até mesmo muito novas e talvez não ter consciência, não relatam isso aos pais. Então os pais não têm nem ideia. De repente vai relatar para uma amiga. E se a amiga tiver um pouco mais de consciência, ou até mesmo ser um pouco mais madura, vai apoiar, vai acolher e vai chamar para denunciar. Então, muitas das vezes, a gente precisa prestar atenção, principalmente nos adolescentes, porque a gente acha violência contra a mulher. Então, a gente acredita naquela mulher mais madura, que esteja casada, e nem sempre é assim. Muito bom. Gente, vou fazer um intervalinho aqui, porque o Rafael tá de olho no relógio, tá? Mas daqui a pouquinho eu tô de volta com a doutora Daniela. Não sai daí, vocês estão vendo, o programa hoje tá imperdível. 4h05, voltando com o nosso bate-papo da tarde, com a nossa entrevistada hoje aqui no nosso estúdio, doutora Daniela Matar, falando desse assunto tão importante, que é a violência contra a mulher, né, o aumento do feminicídio. E para dar sequência, já sem mais delongas, doutora Daniela, eu queria que você falasse sobre a questão dessa naturalização, né, que tem ocorrido da violência contra a mulher, a importância também da denúncia. Então, Dai, a gente percebe que existe, né, uma questão de naturalização dessa violência face até a nossa própria sociedade ser uma sociedade patriarcal. A gente tínhamos leis anteriores ao próprio Código Civil agora, de 2002, que está em vigor até agora, né? A lei antes dele, por exemplo, a mulher, ela era considerada relativamente incapaz. O que significa isso, né? Ela era considerada, exemplo, a classe das mulheres indígenas. Ou seja, a gente lembra que mulher nem poderia votar, né? O homem, então, era o chefe da família. A mulher, em várias leis, ela era tida como aquela para procriação, ter filhos. E o chefe era o homem, então ele que tinha que manter a casa. Então, essa questão da gente estar diante dessa cultura, do machismo, de uma sociedade patriarcal, faz com que ainda a gente pense de que essa naturalização, que essa violência é normal. Quantas mulheres, se você pensar lá, talvez na sua mãe, na sua avó, casaram-se cedo, saíram de casa ali por volta de 16, 17 anos, para sair das garras do pai, vamos assim dizer, e caía na garra do marido, que era 1000 vezes pior, né? Nós não poderia nem ter, não existia o divórcio. Então, é uma questão cultural, é uma questão de machismo. E o que eu acho muito importante falar é que muitas dessas mulheres, elas sentem essa dificuldade enorme, né, de verificar que está vivendo uma certa violência face à dependência emocional, face à insegurança, face à dependência financeira, medo, questão dos filhos. Eu vou sair dessa relação, se eu tenho filhos, para onde que eu vou com meus filhos?
eu trabalho em casa, eu não trabalho fora, eu não tenho dinheiro, quem vai me acolher? Então, isso tudo é muito importante. Então, acaba que a gente passa a ter uma situação silenciosa e acreditando que a gente está dentro de um padrão normal. Então, o que, que é importante, né? O que, que a gente tem que pensar? O que, que nós, mulheres, cada uma, podemos fazer para uma sociedade que seja mais segura para todas as mulheres? Educação, informação e muito, como você disse, importância da denúncia. Então, a gente tem que pensar que não existe mais aquela ladainha, né? Em briga de casal não se mete a colher. Isso não existe, porque nós, enquanto vizinhos, nós, enquanto amigos, nós, enquanto colegas, nós podemos salvar vidas. É importante também ter um seguinte comentário. Você está vendo uma briga lá, não entra lá para apartar a briga, não, porque você não sabe o que vai acontecer, porque o sujeito pode ser violento e pode, né, acabar acontecendo outras tragédias. Sim. Mas que você chame a polícia, que você consiga informar a sua mãe, a sua amiga, a sua tia, a sua filha, de que ela esteja passando por uma violência, que é muito importante a informação e os canais de denúncia. Seja pelo 190, seja pelo 180, seja comparecendo às delegacias especializadas de mulheres. Se na sua cidade não tem delegacia especializada em mulheres, vá à delegacia, mas peça ajuda. Essa mulher, ela precisa primeiro saber que ela está sendo violentada, seja de forma psicológica, através de agressões físicas, para que a gente não deixe chegar no último ato, que é a morte, que é o feminicídio. Então, nós precisamos escutar, acolher essa mulher, seja ela uma adolescente, seja ela uma criança, seja ela uma mulher mais madura, adulta, né? Ter redes de apoio e fazer com que haja a denúncia, até mesmo para que não haja a subnotificação. Inclusive, essa questão da subnotificação a gente conversou agora há pouco, porque os números já são alarmantes por si só sobre os casos de feminicídio, mas existe a subnotificação, que é aqueles casos que ainda não progrediram, por assim dizer, para serem qualificados como feminicídio, não é isso, Dani? Exatamente. A gente, quando fala em subnotificação, porque, por exemplo, como eu disse, que esse primeiro trimestre de 2026, nós já batemos o recorde em termos de assassinato em relação às mulheres do que o primeiro trimestre de 2025. Mas isso é uma estatística dos casos que foram levados à delegacia, ao Poder Judiciário, que houveram um boletim de ocorrência, mas tantos outros casos que acontecem e que não há denúncia, né? Essa violência pode estar acontecendo do seu lado, no andar de cima da sua casa, embaixo, com a sua melhor amiga, com a sua mãe, de repente você nem sabe. E essa mulher, ela não vai denunciar. Por que ela não denuncia? Mais uma vez, medo. Ela tem medo, ela tem insegurança, ela não sabe para onde que ela vai correr. Eu denuncio, peço uma medida protetiva, saio de casa, depois eu tenho que voltar para casa. E aí, como é que eu faço? Eu vou apanhar mais? Então, realmente é o medo, é a insegurança. Então, nós precisamos conversar, ter essa rede de apoio em relação a essa mulher, dizendo para ela que ela precisa buscar apoio jurídico e psicológico. Excelente. Olha, eu vou fazer mais uma pausa musical com vocês e daqui a pouquinho eu volto. De volta aí com o nosso bate-papo da tarde, 4 horas e 24 minutinhos. Gente, vamos falar aí com a doutora Daniela agora sobre a importância, né, de alguns dados que têm saído, né, que ela tem acesso, mostrando como que está realmente alarmante, né? E isso prova... Gente, eu não estou aqui para criar pânico, viu, né, a doutora Daniela, em vocês. A gente quer que vocês, né, ao contrário, se atentem e trabalhem realmente em enfrentamento para essas situações. E vamos falar, né, porque determinadas situações, quanto mais a gente fala, tira-se esse tabu de que são situações veladas, que não podem ser faladas, e aí também a gente aprende e começa a trabalhar o combate para esses tipos de agressões, né? Vamos lá, Dani, vamos falar para o pessoal agora a respeito, né, dos dados numéricos que também impactam e chocam bastante a gente. Dai, muito importante o que você frisou. A gente está trazendo a informação. Sim. Né? Informação, conscientização, para que a gente possa, juntas, de mãos dadas, enfrentar essa violência. Então, o que a gente está percebendo? De acordo com o Instituto Datafolha, 41% das mulheres estão mudando o hábito de vida em relação com receio da violência.
Porque nós estamos diante de uma sociedade trabalhadora. Verdade. Então, muitas mulheres, principalmente em grandes cidades, elas retornam para casa em horários tardes, né? 8 horas, 9, 10, 11 horas. Várias mulheres que saem do serviço e depois vão para a faculdade, da faculdade para casa. Aí você vê muito em noticiário, o pai, o marido, né, o irmão buscando em algum ponto, porque fica com medo de quando ela vai descer ali de ônibus, né, o que pode acontecer. Então, a gente percebeu aqui pelo Instituto Datafolha que 41% dessas mulheres estão mudando a sua rotina com medo da violência doméstica. 40,9% estão deixando de sair em horários noturnos por este receio. 37,8% estão evitando de usar o celular. Por quê? Porque é o receio de sair à noite, né? Que pode acontecer uma violência, até mesmo ali advinda de um furto em virtude do celular. Então, a gente verifica que isso é um medo. E um dado muito importante que foi colocado é que mulheres de classe A e B estão com maior receio de roubos e golpes digitais, que é o estelionato sentimental que a gente chama, Sim. né? E as mulheres de classe D e E, o medo maior é o medo físico. Andar na rua, voltar para casa, viver no próprio bairro, né? Então, nós temos até uma frase que a gente fala, que está no Instituto, que a gente vê o seguinte, o retorno para casa. Será que eu volto? E eu vou ter condições de retornar para casa? Então, são dados que são dados alarmantes. E o porquê que nós estamos falando aqui? Para que, né, as pessoas que estejam nos ouvindo possam ter a consciência, possam informar e tomar cuidado. Isso aqui não é para ninguém deixar de sair, deixar de viver, né? Nós temos uma vida aí, graças a Deus, mas para que haja consciência, né? E ter cuidado e zelo de onde está indo, como está indo. São precauções que devem ser feitas, realizadas para evitar um mal maior, né? Sim, doutora Daniela, uma coisa que me chama a atenção é que alguns, né, desses agressores, eles estão se sentindo, vamos colocar assim, confortáveis para ir atingir essas mulheres até mesmo no ambiente de trabalho, né? Aqui no sistema MPA, como a gente trabalha também com notícia e informação, infelizmente, vez por outra, com uma grande sequência e, né, grandes ocorrências, a gente acaba relatando casos de mulheres que são agredidas, sofrem, né, tentativa aí de feminicídio, outras, infelizmente, chegando realmente no feminicídio no próprio ambiente de trabalho. Nessa situação, é possível, talvez, a gente tomar alguma atitude e intervir, ou ainda assim é preciso a gente ter cautela e sempre chamar, né, a polícia, acionar os órgãos competentes? Olha, Dai, cada caso em concreto a gente tem que observar ali a cena para saber o que está acontecendo. Mas eu acho que deve ter uma cautela. É melhor ter cautela, porque você não sabe. Você pode ali intervir e não saber como que esse agressor está, né? Se ele está com alguma arma. Então, é muito perigoso. Então, eu acredito que na melhor é você realmente acionar a polícia ou ter mais pessoas com você, mas não se envolva diretamente. Porque algo que pode acontecer ainda de uma forma maior, mais robusta, causando algo mais trágico ainda. E aí, já que você falou sobre isso, só um dado, algo muito importante que eu gostaria de falar, é que a violência doméstica, ela não tem classe social, ela não tem idade, ela não tem escolaridade, tá? Era aquilo que a gente está falando. Então, essa violência, ela começa desde criança até a fase adulta. Muito bom. Gente, o Rafael tá me chamando com o tempo de novo. Eu vou bater nele aqui, que eu quero continuar a entrevista. Se deixar, a gente vai bater esse papo até na hora do programa acabar. Mas eu vou fazer um intervalinho aqui musical e daqui a pouquinho eu volto. 4h48, voltando aí com a nossa entrevista com a doutora Daniela e dando sequência a essa questão, né, que a gente falou sobre violência, a gente falou, né, da violência contra a mulher, sobre o feminicídio. Esse mês também, né, conforme eu falei com vocês, é um mês de enfrentamento e combate à violência e exploração sexual infantil. Doutora Daniela, os números também nesse aspecto estão alarmantes, né, na nossa sociedade, lamentavelmente. Sim, Dai, da mesma forma como a gente fala da questão do feminicídio, a gente também fala a questão, né, do abuso infantil. Sempre alto índice, só crescendo.
E o que a gente verifica, né? Que a maior parte desses abusadores, eles estão dentro do ambiente familiar. Os abusadores, eles são próximos à criança, próximos à família, frequentam a casa. Então, é necessário, né, que a família saiba realmente quem esteja frequentando a casa e, principalmente, ficar de olho naquela criança, nos sintomas que aquela criança está apresentando. Porque, às vezes, muitas crianças querem até relatar o abuso, mas não são ouvidas, né? Elas não dão créditos a elas. Será que é fantasia? Será que está inventando? Será que é uma mentira? Então, quando a criança tentar ter essa voz, né, para levar ao pai, para levar à mãe a questão de um abuso que esteja sofrendo, e mais uma vez, isso é muito impactante, mas os abusadores, na maior parte das vezes, estão dentro de casa. Então, notar, principalmente, pode ser que a criança também, ela não entenda o que esteja acontecendo e não queira falar. Então, verificar os sintomas daquela criança são sintomas, são sinais de alerta, né, que aquela criança pode estar dando, como se fosse uma forma de estar pedindo socorro, né? Então, a gente vê que muitas das crianças, então, elas podem se isolar, medo excessivo de tudo, talvez uma sexualização muito precoce, queda escolar, um rendimento, talvez a criança era muito boa na escola, não quer mais ir para a escola, está tendo uma queda no rendimento escolar. De repente é uma criança tranquila e passa a ser agressiva, né? Uma tristeza intensa, repentina, uma criança alegre que vivia gritando, brincando dentro de casa e de repente tristeza. Crianças que começam a se automutilar. Também, né? Alteração de sono, alteração de alimentação. Então, esses sinais são sinais de alerta que aquela criança pode estar passando por algum tipo de problema, por algum tipo de trauma. E desse trauma que, de repente, essa criança pode estar passando, talvez seja um abuso que está acontecendo, que ela esteja sofrendo. Então, a importância, tanto ali dos pais, dos adultos, da escola. A escola é imprescindível nesse momento, porque como a criança fica muito ali na escola e talvez ela não relata o fato, né, dentro de casa, de repente essa criança ela pode relatar na escola, seja para um coleguinha, seja para a professora. Então é muito importante que as escolas tenham essa educação no sentido de trazer informação também para essas crianças. Né? Mesmo que seja palestras de forma lúdicas, com psicólogas, que vão falar ali a mesma linguagem daquelas crianças, para que elas possam entender. Então, muitas dessas crianças, elas chegam a falar sobre essa violência, sobre esse abuso que está acontecendo dentro de casa, que elas estão sofrendo na escola. E aí a escola tem um papel muito importante, que é o que nós estávamos falando, que é da informação e também da denúncia. Acionar o Ministério Público, acionar o Conselho Tutelar, né? Para que aquilo que a criança falou possa realmente ser apurado. Porque, sem dúvida alguma, uma criança que é abusada na infância, isso traz traumas para o resto da sua vida, né? Traumas, situações dolorosas que vai um comprometimento aí muito difícil de anos e anos para que essa criança possa ir... eu não digo nem apagar ou esquecer, mas para que ela possa ali conseguir viver sem essa sombra, né? E a nossa Constituição, né, doutora Daniela, ela diz que é direito, né, da criança e é obrigação, né, do Estado também promover essa proteção para as nossas crianças, né? A gente vê que tem, assim, algumas medidas públicas que visam, né, essa proteção, mas uma coisa que tem me chamado a atenção, inclusive a gente comentou aqui em off, eu tenho acompanhado outras... né, pessoas envolvidas na área comentando, uma delegada do Rio de Janeiro me chamou muita atenção, que ela falou que antes a gente via esses crimes acontecendo em grande parte nas periferias, né, com aquelas pessoas que têm menor acesso à cultura, à informação, à internet, mas hoje a gente vê, inclusive, a violência chegando às classes mais altas, né, a gente vê, de uma certa forma, esses jovens... cometendo, a gente tem, né, casos recentes aí, igual daquele estupro coletivo lá no Rio de Janeiro, né, com aquela jovem, depois esse último que foi falado
daqueles 2 menininhos, né? Um de 7 e um de 10 anos, que sofreram estupro coletivo. Então, a gente está vendo assim que o acesso também à informação, à internet, pessoas que fazem o consumo desse tipo de conteúdo acabam fomentando também esse tipo de violência, né? Sim, Daia, você tocou num assunto, né, numa pauta muito importante, porque é a questão realmente de um mundo hoje que a gente vive informatizado e globalizado. As informações, elas chegam até nós de uma forma muito rápida. O acesso é muito rápido. Então, até pouco tempo atrás, quando uma criança, um adolescente de 11, 12 anos, iria pegar num celular com essa idade. Hoje a gente percebe os meninos aí, crianças com 2 anos, né, com o celular na mão. E por mais que o pai ou a mãe esteja ali tentando verificar o que está usando, o que não está vendo, o que está acessando ou não, essa criança, ela tem toda e qualquer tipo de informação ali, dentro de casa. Sim. Né? Ela não precisa sair para aprender aquilo na rua, está dentro de casa. Então, isso é muito importante, os pais ficarem de olho nisso, porque principalmente a gente sabe que hoje tem a questão do Red Pill, né? Que está fazendo esse conteúdo misógino em que os adolescentes estão indo para o lado da violência. Só para a gente fechar aqui, aquelas historinhas de fruta e tudo, entra nessa categoria de Red Pill? Sim. Então, a gente percebe que está tendo uma polarização muito grande, né, na internet, por grupos considerados Red Pill, que eles estão incitando o ódio em relação à mulher. E eles ensinam todas essas questões. Então, de violência, a questão das figurinhas. Então, eles começam a colecionar e escrever ali. Tem todo um índice, né? E uma simbologia do que aquilo significa. Então, nós precisamos, enquanto pais, enquanto educadores, em relação a essas crianças, verificar principalmente o celular, estar do lado, porque essa questão do acesso fácil a essa informação, vem informação boa, mas também está vindo muita informação ruim. Na internet você verifica hoje, a gente vê, se você pega celulares que são confiscados de pedófilos, você verifica, ou de pessoas que estão querendo matar, violentar, vai lá e eles vão ter lá no Google quantas pesquisas eles fizeram, como matar alguém, como matar uma mulher, como colocar fogo nisso, como abusar de uma criança sem o pai não perceber. Então, é importante isso para que a gente foque nisso. E o que eu quero deixar aqui, a gente já está finalizando, chegou ao final, é de que a violência, seja ela contra a mulher, seja ela contra o idoso, seja ela contra a criança, não é tão somente uma responsabilidade estatal, não é tão somente uma responsabilidade do Estado. Ele sozinho não dá conta. É uma responsabilidade social, é uma responsabilidade da sociedade, é uma responsabilidade coletiva, que todos precisam dar a mão. Então, diante disso, eu também faço o convite para todos, né? Dia 18 agora, nós vamos ter a caminhada contra a pedofilia, feita pelo CASÉ, promotor, que é o grande incentivador desse projeto. Vai sair às 8 horas da manhã da Praça da Catedral, chegando aqui então na Praça dos Santuários. É o momento de todos estarmos juntos, para que todos possam, mais uma vez, dar as mãos e enfrentar, né, a violência, tanto contra a mulher, quanto a criança, para que a gente possa buscar aí uma sociedade mais tranquila e de convívio, e principalmente para as próximas gerações. Excelente, doutora Daniela. Muitíssimo obrigado pela sua visita. Achei que o tempo foi pouco, porque se pudesse, queria estender muito mais. Só reforçando, se você tem suspeita, né, de algum caso assim também, faça a denúncia. Se você vive também algum tipo de abuso, de violência dessa forma, também busque ajuda e faça a denúncia. A denúncia pode ser anônima, né, doutora Daniela? Sim, pode sim. Os canais oficiais é o 100, não é? Diz que sempre a denúncia do abuso infantil? Nós temos vários, né? Apesar de você ter o canal específico, você não precisa ficar atento a esse canal. Sim. Então, o 100, o 180, o 190, existe sites hoje que o próprio CNJ disponibiliza para que você possa fazer a denúncia lá. Então, assim, é informação, educação e denúncia. Excelente. Muito obrigado pela sua visita. Mais uma vez, foi um prazer para mim, um privilégio muito grande falar com você. Realmente eu aprendo muito com você. Toda vez que eu te encontro, eu falo que eu quero ir lá assistir uma aula, gente, junto com ela lá na Unifenas. Porque eu imagino o que esses alunos dela não recebem quando ela está lá dando aula. Ela e o Flávio Vaz são 2 queridos. E eu falei que eu ainda vou lá assistir uma aula deles.